Irmãos, Pai do Senhor, queria compartilhar uma palavra com vocês e eu queria que vocês meditassem bem nela, certo? Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, começa no versículo 11, vai até o versículo 23, ok? Fala assim: Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. Tratai-os com grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Vede que ninguém retribua a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda espécie do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. Essa palavra ela tem partes, porque Paulo estava aconselhando os irmãos da igreja de Tessalônica, da cidade de Tessalônica, que todos eles agissem da seguinte forma: haja assim, 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 assim e assim. Normalmente nós temos o costume de ir para o culto, ou ouvir a pregação de alguém, e essa pregação nos edifica em tal ponto, nesse ponto aqui. Como assim? Você ouve a pregação de Gideão e você é edificado, fé é assim, maravilha. Quando você ouve a pregação sobre Moisés, lindo, fé é assim. E você ouve a pregação e Deus lhe inspira porque Deus está falando com você. Quando você pega as epístolas de Paulo, ele pega uma coisa de extrema complexidade e ele resume em coisas simples, coisa que uma criança consegue entender. Então ele pega tudo aquilo que ele aprendeu nas Escrituras e pelo Espírito Santo e ele fala: faça assim. Ele não necessariamente, todas as vezes, ele disse por quê, mas ele disse: faça assim. Outra pessoa que fez exatamente isso foi o Senhor Jesus. Ele, muitas vezes, ele falava o que estava lá no Antigo Testamento e ele disse assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Quando você vai ver que ele falou algo que está lá em Isaías capítulo, se eu não me engano, 54 ou 57. Quem tem sede, venha e beba. Ele repetiu a palavra, ele não falou o porquê, mas quem estava lá e tinha discernimento foi edificado, porque a palavra é de Deus. Amém? Toda palavra da parte do Senhor, a palavra da Escritura, ela é divinamente inspirada. Então você tem que comer ela e meditar nela. E aqui nós vamos para Paulo. Paulo chega e ele pega tudo aquilo e ele fala: faça assim, mas ele não explica o porquê sempre. Faça assim, não explica também o porquê. Faça assim, aí ele explicou o porquê. Ele é assim, ele fala em partes e em partes ele não fala. Quando você lê todas as cartas dele, você consegue entender o mistério de Cristo. Mas enquanto não, nós vamos só para Tessalônica. E vamos nos lembrar que no passado a igreja não era placa, não existia CNPJ. CNPJ é uma besteira corporativa criada de 200 anos para cá, quando se separa empresa de pessoas. Vamos agora para o que nos interessa, que na época a igreja de Tessalônica eram os irmãos de Tessalônica que se congregavam nas casas. Então os irmãos estavam ali, iam para a casa do irmão fulano de tal e todos oravam e intercediam pelos outros. E eles depois, no dia seguinte, ou 2 dias depois, a oração era na casa do irmão Beltrano e todos iam lá e eram alimentados. E todos eram ensinados por Deus, como a palavra do Senhor assim fala.
E por isso que ele começa nessa palavra da seguinte forma. Ele chega e diz assim, né? Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. O que isso significa? Que nós não podemos esperar, no dia de hoje, um culto acontecer para que eu seja edificado por alguém. Eu tenho que pegar o conhecimento da palavra que eu tenho e compartilhar com quem não tem. Eu não estou falando uma pessoa de fora, essa pessoa tem que conhecer Jesus. Mas uma pessoa que está ao meu lado, ela precisa que você bote para fora as ferramentas que Deus lhe deu. O conhecimento do Senhor que Deus lhe deu. Existe quase sempre, entenda, em um núcleo familiar, em um grupo de pessoas, em uma família, nós temos, sei lá, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. E se nós esperarmos que essa pessoa vá lá fora se alimentar para vir para cá, a sua família vai sempre ficar deficiente. Então, uma pessoa da família que conhece, chega e dá uma palavra de consolo para outra. Eu estou passando tribulação tal. Pois nós vamos orar. A palavra do Senhor fala assim. Não, mas ela mora comigo. Essa pessoa compartilha o pão comigo todos os dias. Sim, mas é assim que nós devemos exortar e consolar uns aos outros. Porque aquela pessoa me conhece, ela lembra da palavra em coisa que eu não lembro. Então ela vai chegar para mim e vai dizer a seguinte palavra. Não, Deus vai dar vitória. A palavra do Senhor fala que com Elias foi assim. E não esquece o que a palavra do Senhor diz quando fala assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então você edifica a fé de uma pessoa que está para baixo e consola ela porque você abriu a boca e abençoou a pessoa que está ao seu lado, ensinando ela a palavra. Não, mas ela é minha esposa, ela é meu marido, é meu filho. Sim, mas você começou a pregar a palavra. E a palavra que Deus fala nunca volta vazia. Se a pessoa aceita ou não, a palavra vai fazer a operação dela. Se a pessoa não quer aceitar, o problema é da pessoa, mas Deus opera. E Deus não quer que nem eu e nem você sejamos rebeldes para não aceitar a palavra. Então, quando Deus usa uma pessoa dentro da minha casa, que é bom eu calar a boca e ouvir. E nós vimos nessa palavra aqui também. Não desprezai as profecias, examinai tudo e retém o que é bom. Porque profecia, nós sabemos o que é e sabemos como Deus opera. Pode ser o poder de Deus saindo e operando através da palavra específica para aquela pessoa. Ou pode ser o empunhar da palavra, uma pessoa que conhece a palavra e usa a palavra de Deus para edificar aquela vida. Não desprezem as profecias, mas examinem tudo. Porque nem tudo que sai da boca da pessoa necessariamente é o Espírito Santo. Porque nós somos carne. Mas isso não significa que a palavra deve ser rejeitada. Você ouve e você fala, ok. Aí você vai orar. Se você vê que a palavra é do Senhor, você se edifica e você toma posse. O que você não pode fazer é outra palavra que nós vimos aqui. Extinguir o Espírito. Quando Deus usa alguém em profecia, ou quando Deus lhe usa na palavra, se alguém rejeitar, a tendência é você perder o ânimo, matar aquela pessoa que estava dando lugar a Deus e agora não está mais, porque ela não sabe se Deus está usando ela ou não. Isso não faz tanta diferença quanto Deus necessita encher aquela pessoa para que aquela pessoa possa dar lugar a Deus e seja edificada nos dons do Espírito Santo para edificar a todo mundo dentro de casa. Então você não deve desprezar as profecias e você não deve extinguir o Espírito. O mesmo ânimo de espiritualismo, assim, eu estou cheio da unção de Deus, glória a Deus, amém. A palavra que nós lemos também fala, alegrai-vos, regozijai-vos. O que é isso? Ficar alegre. Como assim? Como é que eu fico alegre? Se eu trabalho de manhã até de noite, assim, assim, assim? Sim, mas o que você vai focar não é no seu trabalho, você vai se focar isso aqui me alegra. E você medita e você se alegra, porque quando você se alegra, o Espírito Santo que está em você, ele também se alegra, ele é um ser vivo.
E se você está triste, você entristece o Espírito Santo. A palavra do Senhor fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que está em vós. Essa palavra que nós estamos lendo aqui é o oposto dessa palavra de entristecer o Espírito Santo. Então você não entristece só o Espírito Santo pecando, ficando amuado num canto, assim como se um dia ruim. Isso entristece o Espírito Santo, porque ele é vivo e ele quer encher você do Espírito Santo. Ele quer encher você de alegria. Ele quer que você se alegre. Mas você só se alegra se você deixar de lado a carne. Como assim? E entender que alegria não é carne. Alegria é alegria. É um sentimento maravilhoso. Que pode ser porque você comeu uma coisa deliciosa. Pode ser porque você saiu com seus parentes. Ou fez alguma coisa que foi boa. Isso alegra você. E o Espírito Santo dá uma alegria muito maior e muito melhor. Então, quando você se entristece, por qualquer motivo, o Espírito Santo se entristece. Ele não só se entristece porque você pecou, ele se entristece porque você está triste. E por isso muitos servos de Deus estão caindo em depressão sem entender. Porque a pessoa ficou triste um momento, e o Espírito Santo se entristeceu, e você sente um vazio na sua alma que é terrível. Mas quando o Espírito Santo vem e lhe enche, você não pode extinguir o Espírito. Você tem que continuar orando e louvando e aconselhando a pessoa do lado. Porque quando Deus lhe usa, Deus lhe enche. E aí o Espírito se alegra. E aquela pessoa é consolada e lhe alegra. E você se alegra também. Então você tem que se alegrar. Todas essas palavras que nós conversamos estão dentro dessa passagem. Que nós temos que admoestar uns aos outros. Dentro da nossa casa também. Nós temos que consolar uns aos outros. Nós temos que não extinguir o Espírito. Nós não podemos simplesmente pegar o Espírito Santo e botar numa gaveta. Ou não dar lugar para me alegrar. Porque se eu me alegrar, aí a palavra do Senhor fala: regozijai-vos sempre. Se alegre sempre. Como? Ah, hoje eu fui na rua, comprei um sapato que eu queria há muito tempo. Eu estou alegre. Então, você não está alegre? Amém. Você agradece a Deus. E na palavra do Senhor fala: sempre com ação de graças. Então você agradece a Deus na bênção que Deus te deu. E o Espírito Santo se alegra. E quanto mais lugar você dá, mais Deus lhe enche. Parábola dos talentos fala isso. Para quem mais dá, mais vai ser ainda dado muito mais. Porque a pessoa deu lugar. Então, se você não entristecer o Espírito Santo, se você se alegrar nele, e se alegrar mesmo, o Espírito Santo vai lhe encher mais. Se Deus lhe usar para outra pessoa, porque você quer dar lugar para Deus lhe usar, não precisa ser uma pessoa de fora, pode ser dentro de casa. E assim todos serão ensinados por Deus. Esse dedinho ensina esse, que edifica esse, que repreende esse, que consola esse. E assim todo mundo se levanta junto. Amém? Deus abençoe.